Minas Urgente e oferecimento. Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Adolescente assassinada na escola. A Polícia Civil finaliza as investigações e revela os motivos do crime. Tragédia na estrada. Casal morre carbonizado em acidente entre carro e bitrem. O pau quebrou. O clássico do futebol em Patos de Minas termina em briga e confusão. Frio de lascar. Termômetros em Uberlândia marcam a menor temperatura do ano hoje cedo. 100 milhões de reais. Esse é o prêmio que a Mega Sena vai pagar hoje, se não acumular de novo. Hoje é terça-feira, 20 de maio. O Minas Urgente está no ar. É isso mesmo, uma ótima tarde para você ligado aqui na tela da Band Triângulo. Eu, Ricardo Bagnetti, junto com toda a nossa equipe. Estamos chegando, claro, com muita informação para você. Desejando a todos uma ótima terça-feira. Vamos juntos até 1h50 da tarde com muita informação. Você viu aí o nosso Minas que você já conhece bem, né? Jornalismo dinâmico com credibilidade para fazer a diferença no seu dia. É aqui no Minas, o programa da Hora do Almoço que faz questão da sua participação. Você pode interagir comigo, Bandzap liberado. Você pode comentar os assuntos de hoje, mandar as suas reclamações. Tem um flagrante aí. Aquele terreno sujo perto da sua casa, aquela buracaiada, manda pra cá, que aqui você também é um repórter e a gente vai atrás de uma providência junto com você, tá bom? A gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, você pode se inscrever lá para assistir a programação ao vivo e rever todos os programas à sua disposição. Nas redes sociais, Instagram e Facebook, @BandTriângulo, tem notícia para você, notícia polêmica, inclusive, tá? E as minhas redes sociais, @Bagnetti, pode acompanhar, fique à vontade. Olha só, hoje, terça-feira, excepcionalmente hoje, não teremos o quadro Advogado do Povo. Dr. Leônidas teve um imprevisto aí, então, que ele precisou se ausentar. Na próxima semana, voltamos com o quadro Advogado do Povo para falar dos seus direitos. Amanhã, quarta-feira, aí sim o quadro Médico do Povo para a gente falar da sua saúde e é só o Minas que faz essa prestação de serviço para você, tá bom? Vamos começar o programa de hoje falando de ações que estão sendo realizadas em Uberlândia durante a campanha Maio Laranja. O que é o Maio Laranja, Bagnetti? Combate ao abuso e à exploração sexual de jovens e adolescentes. Carlos Vilela está ao vivo com a gente, trazendo as informações desse trabalho muito importante que está sendo feito aqui na cidade. Boa tarde para você, Vilela. Muito importante e sério. Boa tarde, Bagnetti. Boa tarde para todos ligados no Minas. Então, Bagnetti, esse ciclo de palestra que acontece aqui em Uberlândia vai até a sexta-feira. Só que, como você disse, ele acontece também em todo o Brasil. Por quê? Ele faz parte do Maio Laranja. Aí é um mês aí de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Muita gente acha que isso não existe, mas daqui a pouco eu vou te dar os números. Hoje acontece no auditório da 9ª RISP, a 9ª Região Integrada de Segurança Pública, que fica no Jardim Patrícia, aqui em Uberlândia, e é com representantes das forças de segurança. Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Penal, Conselho Tutelar, Corpo de Bombeiros, tem participação também de representantes da Câmara Municipal e de especialistas no assunto, no ponto de vista no que diz respeito à segurança. É uma ação coordenada aí que tem a participação da Prefeitura através da Secretaria Municipal de Segurança Integrada e Defesa Social, que tem aí na sua titularidade o Coronel Fernando Reis. E por que dessa iniciativa aqui, Bagnetti? Aí nós vamos entrar naquela questão dos números. Sabe o que o Fórum Nacional de Segurança Pública constatou? Que a cada 6 minutos uma pessoa, ou seja, acontece um estupro em qualquer canto deste país. Cada 6 minutos. Aqui em Uberlândia não é diferente. Para você ter ideia, o ano passado foram registrados 90 casos de estupros de vulneráveis. O que é o estupro de vulnerável? É quando a vítima é menor de 14 anos. 30 desses estupros do ano passado aconteceram só nos 3 primeiros meses do ano passado. Em 2025, já foram registrados 25 casos de estupros de vulnerável aqui em Uberlândia. As autoridades acreditam que esse número, Bagnetti, pode ser bem maior. Sabe por quê? Há uma
notificação, porque as pessoas não estão denunciando ainda. E esse é o grande desafio e por isso um evento como o de hoje, como vai explicar para a gente o Coronel Fernando, para que haja um envolvimento que vá além das forças de segurança e da sociedade organizada. Veja. A nossa legislação pátria, ela fala, né, que a proteção dos direitos das crianças e dos adolescentes é uma obrigação, uma responsabilidade não só da família e do Estado, mas é de toda a sociedade, né? Então esse é o chamamento que nós fazemos também, né? Existe uma grande movimentação em torno dessa campanha em todo o Brasil, onde chama-se a sociedade para participar dessa luta, né? Para que as pessoas denunciem os casos que chegam ao conhecimento delas, né? E isso pode ser feito através do Disque 100, pode ser feito através do Conselho Tutelar e pode ser feito através do telefone das polícias, o 190 e o 197. Agradecer, Coronel Fernando, aí à frente da segurança no município de Uberlândia. Ele que por muito tempo foi o nosso comandante da Polícia Militar aqui da 9ª região, né, 18 cidades aí sob a tutela do Coronel Fernando, que se aposentou na polícia, mas segue aí então dando a sua parcela de contribuição com a segurança pública. Esse trabalho que é de extrema importância, que como foi dito por ele na entrevista, vai além aí das forças de segurança, precisa do envolvimento de toda a comunidade, isso dentro dos lares, isso na vizinhança, isso na comunidade escolar, porque a denúncia é o principal ponto de partida para inibir, conter esse tipo de crime tão terrível e asqueroso. Não é verdade? Então, é a conscientização e a denúncia para a gente dar um basta nessa situação que a gente noticia aqui praticamente todos os dias, lamentavelmente. Parabéns ao Coronel Fernando. 4 pessoas foram presas depois de roubarem um lava-jato no bairro Morumbi, em Uberlândia. A suspeita de um 5º envolvido no crime, que ainda não foi localizado, tá? Durante o assalto, o dono do local foi atingido por um tiro, levado ao hospital, não corre o risco de morrer. Quando a polícia foi chamada, houve perseguição, o helicóptero da própria Polícia Militar também foi usado aí para localizar os assaltantes. A ocorrência se desdobrou durante toda a noite. Hoje de manhã, a Polícia Militar informou que, além dos criminosos presos, também foram apreendidas uma arma, munições e recuperados um veículo do Lava Jato, tá certo? E outros pertences aí usados pelos assaltantes. Pense só você deixa seu carro para lavar, o Lava Jato é assaltado, os caras levam o seu carro, é brincadeira, a polícia bateu em cima e acabou com a farra da malandragem. Você vai ver também que 2 homens foram presos e 4 armas apreendidas durante uma outra operação da Polícia Militar, agora no noroeste do estado, lá em Paracatu. Gustavo Galvão, que está ao vivo com a gente, tem as informações. Boa tarde para você, Galvão. É isso, Bagnetti, muito boa tarde para você, uma ótima terça-feira a todos que acompanham Minas Urgente, a programação da Band Triângulo. Então, esses homens foram presos juntamente com esse material por estarem relacionados supostamente a um homicídio que aconteceu no bairro São Domingos, em Paracatu, aqui no noroeste do estado de Minas Gerais. Olha só, as armas, 3 pistolas e um revólver .38, calibre 38, além de munições, foram encontradas em uma residência no bairro Primavera após denúncias e monitoramento então, de 2 adolescentes, um de 20 e o outro de 21 anos. Olha só, melhor dizendo, essa apreensão está relacionada com os 2 adolescentes que foram mortos. Agora sim, um de 20 e o outro de 21 anos, que eles foram encontrados mortos, então, na manhã de segunda-feira, em uma área de estrada vicinal que fica ali próximo ao bairro São Domingos. As vítimas foram identificadas inicialmente, informalmente, melhor dizendo, como João Vitor e Jorge. Então, a Polícia Civil continua com as investigações e nós ouvimos também o Tenente Rodrigo Noronha, da Polícia Militar, que foi o responsável pela operação que aconteceu lá em Paracatu. Encontradas aí 4 armas, sendo 3 pistolas, 2 calibre 9mm, uma calibre .40 e um revólver 38. Além disso, aí, aproximadamente 30 munições e 4 carregadores. Dessa forma aí, a moradora da residência foi presa junto com outro indivíduo, mais algumas roupas aí provavelmente utilizadas no homicídio, todos conduzidos à delegacia e presos, estão à disposição da justiça aí. Obrigado, tenente, pelas informações. Você viu aí uma dupla perigosa sendo
tirada de circulação, porque não estão de brincadeira, suspeitos de pelo menos 2 assassinatos. Você vai ver também que uma mulher foi presa suspeita de uma série de fraudes, está no Alto Paranaíba. César Campos é que está ao vivo com a gente, trazendo os detalhes de mais esse caso. Boa tarde para você, César. Ei, Bagnete, boa tarde para você, boa tarde a todos. Caso acontecido em Rio Paranaíba, aqui pertinho de Araxá. Segundo a Polícia Civil, essa mulher de 31 anos era funcionária de um grande produtor rural da região e isso pode ter facilitado os golpes, viu, Bagnete? Os investigadores apuraram que a suspeita utilizava as chamadas cártulas bancárias, ou seja, título de crédito, cheque, nota promissória, já compensados, ela descontava os valores antes por meio de aplicativos e, em seguida, reutilizava os documentos de forma fraudulenta. Os crimes causaram prejuízos a profissionais e comerciantes locais, impactando, inclusive, Bagnete, segundo a Polícia Civil, diretamente o comércio lá da cidade de Rio Paranaíba. A polícia já tem a certeza de pelo menos 5 vítimas. Com base nas investigações, a Justiça autorizou a prisão preventiva dessa mulher, que foi localizada e presa ontem durante o cumprimento de mandado aí de prisão. E ela já foi encaminhada ao sistema prisional, segundo a Polícia Civil. Os policiais também cumpriram o mandado de busca e apreensão na residência dela e a análise deste material, Bagnete, pode ser essencial para a continuidade da investigação. A gente segue acompanhando esse caso impressionante aqui na nossa região, né, Bagnete? Eu volto com você. Obrigado, César. A danada é inteligente, ela entende do esquema aí, você viu, né? Porque aí, então, esses documentos, eles têm o valor de mercado, ela conseguia ter acesso aos valores e depois reutilizava para aplicar golpes, né? E qualquer quantia que sai do bolso do cidadão aí sem ele esperar, aí o prejuízo é enorme, não tem nem como mensurar isso. Olha só, 2 drones agrícolas foram apreendidos em Uberlândia, equipamento avaliado em R$250 mil. Tá? Eles teriam sido roubados no norte do país e encontrados aqui em Uberlândia. Vamos entender. As investigações começaram no dia 6 de maio, depois da Polícia Civil de São Paulo entrar em contato com a delegacia de Uberlândia, informando que um drone havia sido localizado em Catanduva e que havia chances de drones serem encontrados aqui na cidade de Uberlândia. E foram. 2 deles foram localizados em uma loja de assistência técnica que fica no bairro Segismundo Pereira. No final do ano passado, em Tocantins, houve uma ocorrência de roubo de uma carga contendo 13 drones agrícolas roubados, né? E no início do mês passado, nós tivemos contato da Polícia Civil do Estado de São Paulo, do DENTER 5, São José do Rio Preto, Catanduva, que eles tinham recuperado um desses aparelhos na cidade de Catanduva. E entraram em contato com a gente, passando algumas informações, onde iniciou-se uma investigação conjunta que parte desses aparelhos roubados no estado de Tocantins poderiam estar aqui na cidade de Uberlândia. E através das investigações aqui da inspetoria da 1ª Delegacia Regional, juntamente com a 4ª Delegacia, nós, nessa semana, conseguimos recuperar e apreender 2 desses drones, né, que foram roubados dessa carga. A polícia irá instaurar um inquérito para apurar o crime de receptação. Até o momento, ninguém foi preso. Estava para manutenção, né? O proprietário lá do estabelecimento comercial ia dar manutenção neles, né? Foi entregue para isso. Vai ser ouvido, né, posteriormente, através da 4ª Delegacia, para identificar quem foram as pessoas que deixaram lá esses objetos para fazer essa manutenção. É uma assistência técnica, né? A princípio está de boa fé ali para fazer manutenção nessas aeronaves remotamente controladas. Equipamento caro, muito visado, você vê, é uma tecnologia que tem sido utilizada com muita frequência no agronegócio, né? E tem o mercado paralelo. Né? Se tem gente que está roubando, tem gente que está comprando, então cabe à polícia aí agora então tentar desvendar essa teia, né? Esse comércio paralelo de equipamentos aí, de drones
usados principalmente no agronegócio. Olha só, o inquérito que apurava a morte da estudante assassinada dentro de uma escola em Uberaba foi concluído. A pergunta que não quer calar: os motivos de um crime bárbaro como esse. Juliano Carlos esteve com o delegado do caso há pouco, chega agora ao vivo aqui no Minas Urgente, trazendo as informações. Boa tarde para você, Juliano. Boa tarde, Bagnete. Boa tarde a todos que nos acompanham. Como você bem disse, eu vou responder a pergunta que não quer calar. O motivo desse crime bárbaro foi esclarecido hoje de manhã durante uma entrevista coletiva no Ministério Público. Participaram 2 delegados de Polícia Civil, o delegado de homicídios e o chefe da Regional de Polícia aqui do município e 3 promotores de justiça, além da Polícia Militar. Foi explicado, Bagnete, a resposta, infelizmente, é simples sobre esse caso. Claro, uma resposta que a população não digeriu, provavelmente não vai digerir, principalmente familiares dessa menina. Ela foi morta por inveja, segundo a polícia, e por ser mais feliz do que o acusado do crime, o colega de classe. Os policiais fizeram a investigação, finalizaram esse inquérito e estão representando na justiça contra o adolescente, também de 14 anos, acusado de ter cometido esse crime, e também o comparsa dele, Bagnete, que planejou juntamente com esse primeiro envolvido esse homicídio que aconteceu em sala de aula no dia 8 de maio em uma escola particular no bairro Universitário. A polícia, depois do crime, começou as investigações, fez a captura do primeiro envolvido. Então hoje os policiais relataram esta situação. Os policiais, juntamente com os representantes do Ministério Público, fizeram questão de deixar bem claro que não tinha bullying contra esse adolescente, não tinha nenhum tipo de retaliação, muito pelo contrário, a menina morta, ela acolhia os novos alunos. A polícia também apurou que eles já tinham conhecimento porque frequentavam a mesma igreja, as famílias se conheciam, mas não tinham nenhum tipo de relacionamento afetivo, e esse suspeito planejou o crime por inveja, porque a menina era mais feliz do que ele a princípio. Foram estas palavras. Eu conversei inclusive com o delegado de homicídios, Dr. Ciro Moreira, e ele traz detalhes agora desta investigação na tela da Band. Vamos ouvi-lo. São cadernos de adolescentes de 14 anos, né, com a cabeça confusa ali, num turbilhão de sentimentos. Então ele de fato faz alguns desenhos, escreve. Ele gostava muito de histórias em quadrinhos, escrevia umas histórias ali meio dark, né, obscuras assim. E isso nós tomamos que esses desenhos são nesse sentido e nada voltado a uma seita ou algo desse gênero aí. A vítima foi literalmente vítima desse fato, ela nem sabia, não tinha como esperar, ela não tem nada por causa dela. Foi uma escolha aleatória ali, uma escolha específica do primeiro autor, mas que não há um elo, não há uma justificativa plausível para isso. Porque eles se conheciam desde pequenos, né, desde escolas anteriores, frequentaram a mesma igreja, eram colegas, portanto, e não há nenhum relato, nenhum documento de atrito, e mesmo nos cadernos dele, o motivo de ter escolhido ela. Pois é, estas foram as palavras do delegado Ciro Moreira falando sobre essa questão, e a Justiça fez bem claro também, Wagner, fez questão de deixar bem claro como se foi ventilado e divulgado em algumas redes sociais, que tinha uma lista que mais jovens iriam morrer. Nada disso, segundo a Justiça. O alvo foi essa menina escolhida no dia por conta dessa questão, dele ter inveja dela, e ele acabou premeditando esse crime junto com o companheiro. Outro detalhe que foi revelado importante também nessa coletiva, Bagnete, é que momentos antes do crime, ele entregou um bilhete para ela. Disso aí a gente já tinha conhecimento, foi até citado nas outras reportagens, mas não sabíamos o teor. E esse bilhete estava escrito o seguinte: era como se fosse uma sentença de morte para essa menina, mostrando que foi premeditado, inclusive confuso, porque ele citou a sentença de morte no cabeçalho desse bilhete, mas falava sobre a morte dela através de enforcamento. Então, a Polícia Civil agora fez a representação
apresentação na Justiça. Eles estão internados, a princípio, em uma medida socioeducativa em uma cidade aqui da região, não estão em Uberaba e até os meados, o final de junho, deve ser feita a sentença, vai ter aí a audiência e a sentença desses jovens. Lembrando que pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o prazo de internação, no caso de apreensão, eles vão ficar em recluso, no máximo é de 3 anos. E aí depois retorna à sociedade. Bagnete, volto com você. Obrigado, Juliano, pelas informações. Não tem como não ficar estarrecido aí, então, com a conclusão desse inquérito, né? E a polícia, então, cravar. Inveja foi o motivo desse assassinato. Olha só para você ver, é muito subjetivo isso, inveja da felicidade da colega de sala de aula, e por isso ele planejou a morte da menina que foi morta a facadas. A gente sabe, é difícil a compreensão de uma situação como essa, um garoto aí bem criado, uma família de condições, a gente está falando de um colégio particular que custa caro, né, mas não sabe o que acontecia de fato aí então com um garoto como esse. Né, citamos até da outra vez, de quando aconteceu esse crime brutal, tem uma série aí que está fazendo sucesso no Netflix, Adolescentes, que fala justamente de uma situação muito semelhante, de um adolescente que mata uma colega de escola, né, e depois no desenrolar aí da ficção, mas baseado em fatos reais, né, chegou à conclusão que o garoto sofria bullying por parte da menina. E não é o caso, tá? Aqui não é ação e reação, o delegado foi muito claro. O garoto tinha inveja da coleguinha de sala, porque ela era mais feliz. Como que a outra pessoa era mais feliz? Como que ele resolve tirar a vida dela? Porque não era feliz com a felicidade dela. Então é um choque, tenho certeza, para toda a comunidade, para os pais desse adolescente, para os pais da adolescente que perdeu a vida. Sabe? É assustador. Faltam palavras para a gente se expressar diante de uma situação como essa. Principalmente quem tem filho pequeno, principalmente quem tem filho adolescente, né, que a gente sabe a dificuldade de criar uma criança, a gente sabe dos pais e mães que trabalham 12, 14 horas por dia e não é simplesmente entregar uma criança numa escola para que ela seja educada. Terrível. Um homem de 49 anos foi preso depois de ser flagrado tentando furtar canos de cobre do antigo Hospital São Lucas, em Patos de Minas. Segundo a Polícia Militar, o dono do imóvel ouviu o barulho, né, foi visitar o local para ver se estava tudo certo, apesar de desativado, e encontrou o suspeito arrancando os canos da parede. O camarada alegou que saiu do presídio há 4 dias, admitiu que pulou uma janela para entrar no prédio, além de ter afirmado que é usuário de drogas, ia roubar para sustentar o vício. Foi contido até a chegada da polícia, né, o proprietário aí do hospital, né, que segurou o camarada, chamou a polícia e ele foi preso. Olha só, isso aí entra no rol aí do roubo de fiação elétrica, hidrômetro, relógio, agora os caras estão roubando fio, canalização, cano de cobre para vender e sustentar o vício. Bora fazer um intervalo rápido aqui no nosso Minas Urgente, não saia daí. Na sequência, vamos falar do frio danado que está fazendo aqui na região. Eu volto já. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Ivan Negócios Imobiliários, desde 1980. A nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho.
A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor. Espalhe Amor. Terminal Central. Prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Que tal cuidar ainda mais da sua autoestima? Na Royal Face são mais de 40 procedimentos faciais e corporais para você encontrar a sua melhor versão. E o melhor, tudo com um precinho imbatível. De volta, agradecendo sempre a sua companhia, você que nos aguarda, espera, faz questão de assistir o Minas Urgente. O nosso muito obrigado. Aqui é diferenciado, você sabe, aqui a gente não enche linguiça, é a notícia como tem que ser, tá bom? Um evento em Uberlândia arrecadou cerca de R$40 mil para ajudar o Hospital do Câncer. Olha só que bacana, a gente compartilha com você. Olá, tudo bem? Olha só, o pessoal jogando um futebol, fazendo uma reunião, mas o objetivo aqui não é esse. Vieram para trazer a nova iluminação do campo aqui do Morada do Sol. Porém, o objetivo principal que cada um desses atletas trouxeram os familiares para poder ajudar. Uma reunião de amigos com um bem maior. Depois de muitos anos atrás, nós conseguimos essa maravilha aí. Isso aqui não é só futebol, aqui não é pôr barraquinha para fazer festa junina das crianças, para eles dormirem aí, né? Se Deus quiser, nós vamos fazer muitos eventos bacanas aqui e ainda mais um evento como esse de hoje para ajudar o Hospital do Câncer, para mim foi sensacional. Antes da venda dessa festa, que graças a Deus veio muita gente, já passou dos R$20 mil, só de doações, um falando para o outro, e agora nessa venda aqui, Deus ajudando, nós vai passar dos 40. É a minha expectativa. Hoje o Hospital do Câncer, né, ele atende a mais de 7 mil pacientes vindos de 27 cidades. Então eventos como esse ajudam muito no cuidado dele, porque além do tratamento, a gente ainda dá assistência às famílias, né, das famílias que são não só a pessoa que está acometida, mas às vezes é um arrimo de família. Então isso aqui é muito importante para a gente ajudar esse paciente. E uma ação que serve de exemplo, motiva, inspira, faz com que outras pessoas também possam ajudar essa instituição que ajuda tanta gente. E para poder contribuir é muito fácil. O importante é a solidariedade, né? Quando você toca o outro, quando as pessoas conhecem a causa e vê o quanto é importante ajudar essas pessoas, né, em tratamento, as doações acontecem, né, espontaneamente. Então, a solidariedade, e isso faz parte do DNA também, né, do Grupo Luta pela Vida, que é a ONG responsável pelo hospital, porque hoje nós temos mais de 500 voluntários atuando diretamente, né, e aqui são voluntários que atuam indiretamente. Parabéns a todos pela iniciativa. Você viu aí uma grande mobilização por uma causa muito nobre, ajudar o Hospital do Câncer, né? Então toda essa comunidade do condomínio, do Morada do Sol, levando melhorias para o condomínio, para os moradores, para os visitantes, mas sem esquecer do social, né? Se mobilizando para arrecadar fundos e ajudar o Hospital do Câncer, que faz um trabalho belíssimo. Parabéns, reforço aqui, parabéns a todos os envolvidos, tá aí, todo mundo ganhou, isso é ótimo, né? Inclusive com o esporte. Muito legal iniciativas assim que sirvam de exemplo. Agora, o que não pode é o que você vai ver agora. Falando de esporte, de futebol, né, o clássico aí da pamonha, o clássico do milho. Estou falando de URT e Mamoré, Mamoré e URT, lá na nossa querida Patos de Minas. Só que o jogo acabou em briga, confusão, pancadaria, tudo que a gente não quer ver, né, Galvão? Pois é, Bagnete, episódios lamentáveis no Clássico do Milho entre Mamoré e URT, realizado ontem, 8h15 da noite, no estádio Bernardo Rubinger de Queiroz, a casa do Mamoré. Essa treta, essa bagunça aconteceu no segundo tempo, onde um torcedor, ou melhor, um jogador do Mamoré, foi provocar a torcida ali da URT. Um dos torcedores ficaram irritados com a situação e atirou um copo de cerveja no gramado. A partir daí, a polícia militar agiu, atirando bombas de efeito moral, e uma grande quantidade
possibilidade também de gás de pimenta para tentar acalmar os ânimos. Então, a torcida da URT se revoltou com essa atitude da Polícia Militar. A torcida da URT não aprovou essa forma em que a Polícia Militar agiu e virou uma correria danada, virou um corre-corre maluco lá na parte que corresponde à torcida da URT. Nós vamos aqui agora reproduzir para vocês algumas notas de posicionamento do prefeito de Patos de Minas, da Polícia Militar e também da própria URT. Eu começo aqui pelo prefeito de Patos de Minas, onde ele emitiu uma nota de repúdio e alegou a desproporcionalidade da Polícia Militar com relação aos atos de um torcedor da URT. Essas bombas de efeito moral, ele relata aqui que os estilhaços atingiram o pai dele, que é um senhor de quase 70 anos, também um dos filhos do prefeito Falcão e muitos torcedores que não tinham absolutamente nada a ver com a bagunça. A URT também emitiu uma nota, ela também alegou desproporcionalidade no que aconteceu nos atos da Polícia Militar e também o clube da URT, ele se posicionou da seguinte forma: eles perceberam que havia um efetivo muito maior de segurança na torcida da URT em relação à torcida adversária, os donos da casa, o Esporte Clube Mamoré. A gente mostra para você agora também a nota da Polícia Militar. Eu vou ler aqui na íntegra para que tudo fique esclarecido. Olha só, na nota emitida aqui para a nossa produção, a Polícia Militar diz o seguinte, que na noite de ontem, durante o jogo URT e Mamoré em Patos de Minas, houve um atrito envolvendo torcedores e policiais militares que realizavam então o patrulhamento na partida de futebol. E após o emprego do spray de pimenta, utilizado como objetivo de tentar evitar o agravamento do tumulto e dispersar os torcedores, estes arremessaram objetos contra os policiais, é o que diz a nota aqui da PM. E em seguida houve também a utilização da munição química não letal de efeito moral. A Polícia Militar tomou conhecimento dessas ações então e vai aí apurar o que aconteceu direitinho, mas essa é a posição então de defesa da Polícia Militar. Fato lamentável, viu, Bagnete? Fica feio para todo mundo, viu, Galvão? Se puder colocar as imagens de novo, porque são duas situações, tá certo? São duas situações. O início do tumulto, né, torcedor insatisfeito, rixa com jogador com torcida, essa é uma situação. A coisa inflamou. A polícia precisou entrar em cena, entendeu? Se agiu com excesso ou não, vai ser apurado. Agora, não devia nem ter começado o desentendimento. A gente está falando de esporte, né? A gente está falando de parceria, né? Se ir num estádio é diversão, é lazer, é entretenimento. Aí sempre tem alguém para estragar a festa dos outros. Então, não tinha nem que ter começado. A polícia entrou porque a coisa estava fugindo do controle. Se agiu com excesso ou não, a própria sindicância interna da Polícia Militar que vai apurar. Agora, estádio é lugar de confraternização, de esporte, de alegria, e não de vandalismo e de bandalheira. Isso só afasta os torcedores dos estádios. E aí todo mundo perde. Olha só, tá preparado para ficar milionário hoje à noite? Pois é, a Mega Sena vai sortear um prêmio acumulado de 100 milhões de reais. Tá? A tendência aí, ó, é casa lotérica movimentada daqui até às 7 horas da noite. Deixa eu chamar meu amigo Carlos Vilela, que é um homem de sorte. Tá ali, aproveitou ao vivo para fazer uma fezinha. Tenho certeza que ele vai preencher um cupomzinho para ele e um para mim, porque vai que a sorte está sorrindo para nós. Carlos Vilela, aproveita enquanto a loteria tá vazia, porque prêmio de 100 milhões na Mega Sena não é para qualquer um, não é não, meu amigo? Olha lá, tá concentrado. Espera só um pouquinho, Bagnete, deixa eu só terminar aqui de marcar mais uma cartelinha aqui. Eu não vou... Porque eu já fiz uma, já tá registrada, essa aqui, ó, é a cartela da sorte de hoje. Não mostra, não! Porque às 8 da noite o Brasil vai conhecer mais um milionário, ou mais alguns milionários, é o que promete o concurso 2865. Deixa eu falar com o Orseni, que é o presidente do Sindilote aqui em Uberlândia, porque não é todo dia que se ganha 100 milhões de reais. O que hoje pode acontecer? Porque nós somos considerados pés quentes. Boa tarde para você. Boa tarde. Realmente, cara, é que na região Uberlândia é pé quente mesmo, né? A gente teve a oportunidade de falar sobre isso há muito tempo, né? Então, é momento das pessoas realmente investir, né? Tentar
buscar a sorte, né? Claro e evidente, a gente sempre fala, né? Nunca passar do orçamento da pessoa, né? Tem que separar o que é alimentação, o que é saúde, para depois ter um pouquinho para poder gastar. Mas pode ser pouco, mas que gaste para pelo menos ter uma chance de acertar. E dentro desses prognósticos, Tânia, o que você tem para falar para a gente? Quantas vezes que saíram determinados números? Quais são os números da sorte? Eu acho que são esses aqui, né? Mas para o telespectador saber. Bom, como você jogou 6, eu não vou falar os seus 6, eu vou falar só 4 dos seus 6, né? Que são os números que mais saíram, né? Então, é o número 5, o número 34, o número 10 e o número 53. É uma dica para 4 números, fica faltando 2 para as pessoas completarem, né? Mas assim, é só uma dica e tal, mas as pessoas podem realmente participar através de jogos que a máquina faz, que bolões que estão prontos para poder participar também com outras pessoas, com a chance maior de acertar, né? E assim, a gente convida, porque 100 milhões é muito dinheiro, né, Su? Pois é, mas até que hora que as pessoas podem vir pleitear essa bufunfa? Para a pessoa ter o presente na mão aqui, a sorte, né? Ele vai na loteria até às 7 da noite. Aí ele consegue sair com o prêmio para poder dar sorte para ele. E convidamos as pessoas a cuidar desse prêmio, tá? Porque esse bilhete é importante, porque só com esse bilhete que ele recebe o prêmio. Então, colocar no verso do bilhete o nome já de uma vez para poder não ter outra pessoa ganhando esse prêmio dele, né? Certo, obrigado, Arsene. Bagnete, assim, as pessoas nem precisam vir não, porque o bilhete premiado já está aqui, mas a gente faz questão de dividir, viu? Tá certo, Carlos Vilela. Ó, já vou começar a fazer plano. O senhor traz um bilhetinho para mim aí, mas se eu ganhar, eu venho trabalhar amanhã. Entendeu? Até para disfarçar, porque senão pensa, aí sai aí, né, que você ganhou o prêmio acumulado da Mega Sena, que vai aparecer de gente pedindo empréstimo, então você disfarça, você pega o prêmio, disfarça e segue a vida aí com esse super prêmio. Um abraço pro Arsene, viu, Carlos Vilela? Obrigado pela sua participação. Vai que, né? Vai que, só ganha quem joga. Olha só, e o trânsito, hein? Um grave acidente na MG 255 entre Iturama e São Francisco Sales, envolvendo um Fiesta e uma Kombi escolar, deixou vários feridos. Na Kombi estavam 10 pessoas, incluindo 8 crianças. O motorista e um passageiro adulto seguem internado com ferimentos graves. Já as crianças sofreram pequenos ferimentos, nada muito sério. O condutor do Fiesta teve ferimentos também, foi atendido e liberado. A pista ficou interditada, né, até que pudesse ser totalmente... Ficou interditada até que pudesse ser totalmente liberada, aí, retirando os carros, o devido atendimento aos feridos. E um acidente no fim da tarde de ontem em São Gotardo deixou 2 feridos. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, 2 carros estavam saindo de uma empresa às margens da MG 235. O motorista de um deles não percebeu a aproximação do outro, que seguia pela rodovia, foi atingido na lateral. Nesse outro carro estavam 2 pessoas que ficaram feridas e foram encaminhadas pelo SAMU para a UPA de São Gotardo. Você vai ver também que o motociclista morreu depois de bater com um carro na MGC 452. Gustavo Galvão está de volta com as informações, trazendo os detalhes para você. Mais um acidente, lamentavelmente, Galvão. Pois é, Bagnete, mais um grave acidente na MGC 452, onde uma vida de uma pessoa foi retirada. Dessa vez, o motociclista morreu depois de bater de frente com um carro de passeio ali próximo à represa de Nova Ponte. A motocicleta teria, então, atravessado o sentido contrário da pista, a gente não sabe por quais razões isso aconteceu, e veio a bater de frente com esse carro de passeio. Com o impacto dessa batida, o motorista não resistiu e, infelizmente, morreu na hora. Volto com você. Obrigado, Galvão. A gente está vendo as imagens aí. A gente tem mais uma sequência de acidentes, tá? Inclusive nesse mês que é dedicado à prevenção aos acidentes de trânsito. Olha só, uma carreta bateu na traseira de outra carreta, BR-050, próximo ao Ceasa. Está nas imagens feitas por motoristas que passavam pelo local. É possível ver que a cabine de um dos caminhões ficou completamente destruída. Por causa do acidente, o trânsito de outros veículos ficou lento na região. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e informou que, felizmente, apesar dos estragos e do transtorno no trânsito, ninguém se feriu. Esse é o dia a dia das nossas rodovias, né? Seja no perímetro urbano, igual você está vendo aí, e por aí vai. Olha esse acidente que teve. Um casal morreu. Um acidente na 262, o carro bateu com um bitrem e acabou pegando fogo. Volta com o Juliano Carlos aqui, que tem as informações. Juliano.
Pois é, Bagnete, essa tragédia infelizmente aconteceu na rodovia AMG 2545. Essa rodovia, ela sai da BR-262, sentido Uberaba, e dá acesso à cidade de Veríssimo. As equipes policiais foram solicitadas pelo condutor da carreta e pelo outro condutor da carreta que também participou, infelizmente, desse acidente de trânsito, e os dois motoristas relataram a seguinte situação, que o casal seguia no veículo Fiat Picape Estrada pela rodovia, sentido BR-262, a cidade de Veríssimo, e ao chegar no quilômetro 11, o condutor do veículo realizou uma ultrapassagem forçada em local proibido. Então ele invadiu a contramão e acabou batendo de frente com a carreta que seguia no sentido contrário. Com impacto à cabine, o cavalo mecânico da carreta foi lançado para fora da pista, o carro ficou completamente destruído, houve um incêndio, explosões e infelizmente esse casal morreu preso às ferragens, carbonizado. Um caminhão-pipa da usina que fica perto do local foi até o acidente, eles apagaram o fogo, uma equipe médica de Veríssimo constatou o óbito, a área foi isolada pela PM e após os trabalhos da perícia, os corpos vieram para o IML em Uberaba, passaram por exames e depois foram liberados para os familiares realizarem velório e sepultamento. Então, infelizmente, mais uma imprudência, Bagnete, ultrapassagem em local proibido, acabou nesta maneira, 2 pessoas perderam a vida, morreram carbonizadas nesse acidente. Uma cena muito triste, viu, Juliana? A gente está acompanhando aí o carro ainda em chamas, né? Precisou dessa mobilização aí de pessoas próximas para apagar o fogo, mas a perda é irreparável, né? Independentemente das causas do acidente, você está falando, ultrapassagem proibida, imprudência, as pessoas abusam aí da sorte nas rodovias, com um final trágico como esse. A gente faz o alerta, né? A gente reforça, né, a importância de uma direção defensiva e deixa os nossos sentimentos a essa família. Daqui a pouquinho a gente vai falar então do Maio Amarelo, que é justamente voltado à prevenção dos acidentes, e as estatísticas são terríveis, tá certo? Mas agora vamos falar de coisa boa, vamos falar dos melhores amaciantes concentrados da atualidade. São novos amaciantes concentrados TUF, com uma explosão em fixação de cheiro nas suas roupas. Você está usando? Se você está usando, você sabe o que eu estou falando. Se não, deixa eu conversar com quem não experimentou ainda. A Start buscou o que há de melhor na perfumaria mundial para trazer esses lançamentos para você, tá? Os novos TUF concentrados têm versão de 1 litro, 1,5 litro, meio litro, que além da alta performance em maciez, aí para suas roupas, o perfume é de longa duração. Você abre o guarda-roupa, fica aquele cheirinho gostoso na casa toda. Quer ver só? Sabe que o novo TUF concentrado bem que merecia um daqueles comerciais super exagerados? Com florzinha voando, câmera lenta, cabelo esvoaçante. Mas ele não precisa de nada disso pra mostrar que ele é todo bonitão. Todo poderoso, com perfumão que dura um tempão nas roupas. Na minha casa não entra cheirinho de roupa limpa, não. Aqui é cheirão de roupa limpa. Exagerei? Nada! Experimenta TUF, depois você me conta. Novo TUF concentrado com 10 vezes mais perfume. Ó, só de abrir aqui no estúdio, o estúdio todo já fica cheirosão, tá? Então você tem que usar aí na sua casa, experimente os novos amaciantes TUF concentrado. Você faz o teste, vai comprovar que além de cheiroso demais, de maciez, você não precisa pagar mais para ter um alto resultado. TUF tem a qualidade Start aqui, ó. E na Start a gente confia. Vou fazer um intervalo rapidinho aqui no Minas Urgente. Não saia daí, eu volto já. Atenção, proprietários de veículos. Escapamentos com defeito dá multa, aumenta o consumo de combustível, agride o meio ambiente e diminui a força do motor. A Escapcar tem a solução. Escapamentos originais, esportivos, catalisadores e ponteiras cromadas. Serviços rápidos, não precisa agendar e não fechamos para almoço. Aberto de segunda a sexta, das 8 às 18 horas e aos sábados até meio-dia. Escapcar Escapamentos, João Pessoa, esquina com Engenheiro Diniz. Telefone 3236-1669.
Especialistas confirmam, no Marte Minas, preço baixo virou notícia. Se liga nessas ofertas. Lava-roupas Tixan 8 quilos, R$ 69,90. Fralda Pepper Jumbo, R$ 78,90. Arroz 5 quilos, R$ 18,80. Creme de leite Miracanjuba, 200 gramas, R$ 2,88. Coxa com sobrecoxa de frango real ou Seara quilo, R$ 8,58. Cupim ou fraldinha bovina, peça quilo, R$ 32,90. Campeão de preços baixos, só o Marte Minas. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Batata extra, laranja, banana prata, pimentão verde ou mexerica Poncan, R$ 4,99 o quilo. Café Vasconcelos, 500 gramas, R$ 29,98. Rosquinha Mabel, 600 gramas, R$ 5,99. Costelinha suína congelada sadia, R$ 19,99 o quilo. Filé de peito de frango sadia, 1 quilo, R$ 18,99. Ovos brancos nascentes ou crista vermelha cartela com 20 unidades, R$ 12,99. Bernardão, 50 anos. R$500 milhão em vale compras e 5 carros. Participe! Concreto usinado Welmix. Qualidade, resistência e força. O melhor concreto usinado para Uberlândia e região. A entrega mais rápida da cidade e preço justo no metro. Concreto usinado Welmix. Peça pelo 3216-7788. Central Rural, você encontra o que precisa. É qualidade e preço justo garantido. Central Rural, Marcos de Freitas Costa 94. Disca entregas 3259-1800. Casa dos Pisos. Piso extra 43 por 43. Argamassa grátis 22,90. Revestimento branco 19,90. Tele 366 89,90. Casa dos Pisos Uberlândia 3227 1747. Ofertas aqui tem Agropecuária, ração prêmio 15 quilos, R$ 65,00. Ração prêmio 25 quilos, R$ 99,00. Milho grão 40 quilos, R$ 59,00. Pagamento dinheiro Pix. Aqui tem Agropecuária, Aldo Borges Leão 2100. Segurança, exclusividade, confiança, variedade, 15 anos de potência. Atra Veículos. Minas de volta e vamos falar de Maio Amarelo. Olha só, o Corpo de Bombeiros em Araxá fez um simulado de acidente de trânsito na região central da cidade. Deixa eu chamar o César de volta aqui para explicar para a gente a finalidade de um treinamento como esse, né, César? É isso mesmo, Bagnete. A ação faz parte da campanha Maio Amarelo, que você falou agora há pouco, e chamou a atenção de quem passava ali pela região central da cidade. Ontem à noite, um horário estratégico, aí muita gente passando ali pela região central. O simulado de acidentes foi próximo ali ao Teatro Municipal, foi um simulado de atropelamento por carro. A vítima teve uma fratura na perna. Os bombeiros fizeram ali a imobilização e o transporte, chamou muita atenção de quem estava por perto e é uma forma ali de conscientizar, Bagnete, os motoristas sobre os cuidados no trânsito. Isso inclui, por exemplo, respeitar os pedestres, os limites de velocidade, usar o cinto de segurança, evitar distrações ao volante, como o uso do celular, por exemplo, e manter a distância segura dos outros veículos. Uma programação Bagnete especial foi elaborada até o fim dessa semana. Agora há pouco foi realizada uma blitz educativa, também lá na região central. Hoje ainda tem roda de conversa com idosos e uma instrução prática sobre o uso de faixas de pedestres, semáforos, sinalização para crianças. Eu falei agora há pouco com a secretária de Segurança Pública aqui do município. Ela me falou que esse ano eles vão focar muito em idosos e crianças. Os idosos, em especial a questão da atenção. A gente falou recentemente, você até me perguntou alguns dias atrás sobre a Avenida Senador Montandon, onde ocorrem muitos atropelamentos, em especial de idosos na faixa de pedestres, muitas vezes porque esses idosos não percebem ali que tem uma sinalização para eles, que eles não podem passar de forma geral, e o motorista que vem muito rápido, às vezes não tem tempo de frear ali e acaba ocorrendo o atropelamento. E as crianças também e adolescentes em relação a bicicletas aí, o cuidado que elas devem ter no trânsito também tem que ter muita responsabilidade. Mas logicamente a gente sabe que no trânsito o motorista ele deve cuidar de todo mundo, então o motorista também deve ser alertado, ter muita atenção, afinal a gente tem visto aí um crescimento do número de acidentes, em especial na zona urbana aqui da cidade. Eu volto com você, Bagnete. Obrigado, César. A gente vai criar essa consciência com educação no trânsito. Precisa se investir em campanhas de educação no trânsito, seja nas escolas,
com as crianças, com os idosos, como disse o César aí, campanhas do governo federal, do governo estadual, dos municípios, porque os números são terríveis. Primeiro trimestre de 2025 já é considerado um dos mais violentos no trânsito de Uberlândia. A gente vai fazer um recorte para você aqui só de Uberlândia, janeiro, fevereiro e março. Tá? Foram até agora 34 mortes nesse período, tá certo? E olha só, acidentes envolvendo embriaguez no volante são assustadores. O vídeo feito por testemunhas mostra o desespero na tentativa de salvar a vida de uma mulher, vítima de um acidente. O carro estava na contramão de direção, na Rua Mileto, no bairro Canaã, quando atingiu a motocicleta. A passageira foi arremessada por aproximadamente 15 metros. Infelizmente, não resistiu. Em outra ocorrência, uma motociclista foi arrastada por vários metros por um carro. Os dois veículos estavam no mesmo sentido, na Avenida Anselmo Alves dos Santos. A mulher morreu no local. Além das mortes e dos veículos, esses acidentes têm mais um fator em comum. Os motoristas estavam embriagados. A Bruna era simplesmente uma pessoa maravilhosa. Era a pessoa que eu tinha para contar em qualquer momento. E eu espero de verdade que a justiça seja feita pela minha amiga. Enquanto vida eu tiver, eu vou lutar para que isso aconteça. E o número de acidentes envolvendo embriaguez ao volante mais que dobrou, comparando 2025 ao ano anterior. Porém, somando, olha só, 2023 e 2024, 2025 ainda tem mais acidentes. 2023 foram 18, 2024, 15. E só no primeiro trimestre desse ano foram 34. Acidentes que são evitáveis. Bastava a consciência da população, dos motoristas, para que esses acidentes não acontecessem, né? Infelizmente, nós temos algumas ocorrências, né, que envolveram vítimas fatais causadas, né, por essa displicência. Em Uberlândia, esse ano, foram ao menos 3 mortes causadas por motoristas que ingeriram bebida alcoólica e dirigiram. Em 2024, foram 99 acidentes, com 38 vítimas, com lesões leves, graves e mortes. A situação do motorista embriagado pode até atrapalhar no momento do salvamento. Quando os próprios motoristas se tornam vítimas, né, nós temos a dificuldade no diagnóstico desses pacientes, uma vez que os sintomas de embriaguez eles podem se confundir com, por exemplo, os sintomas de um trauma crânioencefálico, né, caso a pessoa bata a cabeça, e podendo ter essa dúvida, e o diagnóstico ele pode ser diferente e prejudicar aí o encaminhamento dessa vítima até o local correto. Independente da situação do motorista, a atenção é sempre necessária para praticar a direção defensiva. Nós nunca sabemos, né, quem está do outro lado do volante. Então, principalmente nos horários que há um maior risco de pessoas estarem, né, dirigindo embriagadas, a partir, né, da sexta-feira à noite, ao longo de todo o final de semana, redobrar a atenção, uma vez que a direção defensiva ela pode salvar vidas e garantir aí que os acidentes não aconteçam. E não para por aí. Um relatório de segurança viária, o primeiro desse tipo feito em Uberaba, revelou quais os locais ocorrem mais acidentes nas últimas décadas e também mostrou o perfil das vítimas. Vamos acompanhar. O Observatório de Segurança Viária de Uberaba foi feito por estudantes do curso de Engenharia Civil da Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E ele foi elaborado aqui como um projeto de extensão acadêmico que envolve a participação dos alunos. Os dados vêm de dados da Polícia Civil e também do DataSUS, do Ministério da Saúde. Então, essa dupla abordagem nos permite até esse cruzamento para verificar a autenticidade dos dados. O objetivo maior é criar uma cultura da segurança viária. Depois de unir todos os dados, né, nós começamos as análises. Quais seriam os pontos críticos da cidade? E além dos pontos críticos, também a gente conseguiu chegar em perfis de vítima. Concluímos que homens são as principais vítimas, principalmente jovens, de 20 a 29 anos. A partir desse projeto, a gente conseguiu ter uma percepção
da engenharia de tráfego, principalmente aqui no município de Uberaba, e como que ela vai influenciar na segurança da população do município. Os estudos apontaram que entre os anos de 2011 e 2021, 770 acidentes com mortes foram registrados em Uberaba. E os principais palcos dessas tragédias foram as principais avenidas do município. Mas os acidentes fatais e com vítimas graves também acontecem no interior dos bairros. Na última sexta-feira, um jovem de 20 anos que conduzia essa moto morreu ao ser atingido por esse carro, que seguia na mesma via no sentido contrário, e o condutor fez uma conversão, provocando a batida. Já em setembro do ano passado, esse homem foi atropelado próximo à unidade de pronto atendimento do bairro São Benedito. A motorista do carro fugiu sem prestar socorro. O homem passou por atendimento e após alguns dias foi liberado, mas o trauma nunca foi esquecido pela família. O choque de ver o vídeo até hoje, sim, a gente não assiste mais, mas na época foi doloroso, foi complicado, né? Porque você vê um parente seu, mulher passar em cima, coisa que está passando em cima de um quebra-mola, o choque realmente custou sair, principalmente da minha mãe, que é mais idosa, né? A maioria dos trânsitos, dos acidentes, mas é imprudência também. Então, eu acho que a população mesmo, os motoristas, tinham que cooperar e fazer por onde, né? E as autoridades sempre de cima, né? Então a gente acabou de ver 2 recortes, a cidade de Uberaba, a cidade de Uberlândia, aí você vai juntando isso, Minas Gerais. Aí depois você vai juntando isso o Brasil inteiro e a gente tem uma noção da quantidade de acidentes, da quantidade de mortes, de feridos, todos os dias nas ruas e estradas Brasil afora. É alarmante, é fora do controle, é uma situação pior do que a outra e só sente na pele, só sabe o que realmente significam esses números quem já perdeu alguém no trânsito. Vamos mudar de assunto? Você está sentindo frio aí? Está saindo com um casaco de casa? Pois é, a temperatura a gente já vem acompanhando, deu aquela queda nos últimos dias. Está aqui a Ana Paula, que não trouxe nem blusa nem nada, mas para falar para a gente que hoje foi o dia mais frio do ano aqui em Uberlândia. Ana, boa tarde para você. Pelo menos a madrugada e o início da manhã foram sim, viu, Bagnete? Uma excelente tarde para você também, para todo mundo que acompanha o nosso Minas Urgente. Olha, não foi só Uberlândia, não. Algumas outras cidades da região também registraram a madrugada e manhãs mais frias do ano de 2025. Para se ter uma ideia, a estação INMET da UFO, os termômetros lá chegaram a marcar 16,2 graus às 7 horas da manhã aqui na cidade de Uberlândia. E eu não quero plantar discórdia aqui, Bagnete, mas lá no Cidade Jardim, às 6 da manhã, que foi quando eu acordei, pelo menos no meu telefone, estava marcando 15 graus, viu? Tirei até um print porque eu me assustei com esse número, tá frio demais. E não foi só Uberlândia não, viu? Araxá, por exemplo, olha só, menor temperatura, 14,3 graus. Em Patos de Minas, mais frio ainda, 12,8 graus marcaram no início dessa manhã. Agora, os uberabenses é que dessa vez tiveram uma temperatura igual à de Uberlândia, 16,2, mas este ano, Uberaba já teve a manhã mais fria do ano, foi no dia 5 de maio, os termômetros por lá marcaram 13,7 graus, que friaca, né? E quem ficou curioso para saber se esse friozinho vai continuar ou vai se intensificar, ó, a repórter já dá aqui o conselho de tirar aqueles cobertores de dentro do armário, colocar no sol para tirar aquele cheiro de guardado, porque vai esfriar mais sim. Olha só, 14 graus é a mínima para Uberlândia nesta quarta-feira, quinta e sexta será de 15 graus e no sábado a temperatura mínima aqui na cidade será de 16 graus, já a máxima vai variar entre 26 e 28 graus, não deve passar disso, viu? Araxá, amanhã pode ter a mínima de 12 graus, quinta e sexta de 13 graus e sábado 15 graus, já a temperatura máxima não passa dos 26. Já em Patos de Minas, vai continuar com 12 graus amanhã e depois a temperatura mínima vai subir aos poucos. 13 na quinta, 14 na sexta e sábado será de 15 graus para ficar um pouquinho mais confortável para quem for curtir a Fenamilho, né? A temperatura máxima lá em Patos de Minas pode chegar a 29 graus. Então é isso a previsão para os próximos dias aqui na nossa região. Lembrando que durante a tarde está um pouquinho mais quente, então tem que sair aquele efeito cebola, né? Sair com muita roupa e depois ir tirando no decorrer do
dia, colocando de novo. Mas tá bom, tendo saúde, né? Magnete, tá tudo certo, isso aí a gente vai equilibrando. Ô, Ana, curtir a Fenamilho no frio é bom que você toma uns quentão lá, você dá um esquentado. Quero ver acordar 5h30 da manhã, 5h40 e ir pra academia, 6 horas da manhã, gelado. Academia tá tudo vazio. O povo dá uma olhada assim, ó, puxa a coberta de lado, quero ver quem vai na academia. Ou tem os corajosos que metem uma blusa, uma touca e ó, vai cuidar da saúde. Tem que cuidar da saúde mesmo no frio. Inclusive no frio, viu? A Defesa Civil, gente, emitiu um alerta de emergência respiratória para 26 cidades de toda Minas Gerais devido ao aumento preocupante do caso de doenças respiratórias. Tá, entre as cidades, Uberlândia, Araguari, Patos de Minas, Unaí, a gente tem falado isso insistentemente. Vai lembrar que o Estado já havia decretado situação de emergência em saúde pública no início de maio e cidades como Uberlândia e Patos de Minas também declararam emergência por conta da alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave. A Secretaria Estadual de Saúde informou que a responsabilidade pela vacinação e a comunicação com a população é dos municípios, mas que a Defesa Civil colabora na divulgação das informações para reforçar essa mobilização contra a gripe. Então, você recebeu um comunicado aí, é para despertar mesmo, tá certo? É importante ampliar as campanhas de vacinação, atualizar o cartão de vacina nesse momento, porque o frio chegou e a gripe também. A vacina está lá te esperando, se não vacinou ainda, corre para vacinar. Outro problema preocupante, dengue. Departamento de Vigilância Sanitária, Vigilância em Saúde, realiza até o dia 26 de maio em Uberaba o segundo levantamento do índice rápido de infestação do Aedes aegypti, o LIRA. Tá? O levantamento prevê a análise de 8.604 imóveis e vai contar com a participação de cerca de 200 agentes de endemias. A Prefeitura pede para que a população colabore, receba os agentes devidamente identificados e permita a inspeção nos quintais e nas áreas externas, tá certo? Então, até antes de chegar, já dá um confere lá, vê se não tem água parada aí no quintal. E recebe o povo identificado, cuidado com os golpes, para fazer o trabalho direitinho. Em Araxá, esse levantamento também começou, a ação acontece em toda a cidade até a sexta-feira agora. O trabalho será conduzido pelas equipes de agentes de combates de endemias da Vigilância Ambiental, que vão visitar cerca de 459 quarteirões sorteados por amostragem, tá certo? Percorrendo 115 bairros do município. Durante o LIRA, durante esse estudo, os agentes visitam imóveis, coletam amostras de larvas e encaminham para análise que confirmam se elas pertencem ou não ao Aedes aegypti. Então, mais uma vez, a população é convidada a colaborar. Primeiro, não deixando água parada. Segundo, receber o povo para fazer o estudo e a gente aí mostrar, se Deus quiser, uma redução do número de focos da dengue e, consequentemente, de pessoas doentes. Outra preocupação no Brasil. Não está fácil para ninguém, não. Gripe aviária. Você deve ter visto em algum momento aí o assunto, que tomou conta de todo o mundo. Gripe aviária teria chegado a Minas Gerais. O governo do estado informou que foram rastreados ovos férteis trazidos para Minas Gerais a partir de uma granja comercial da cidade de Montenegro, no Rio Grande do Sul, local que houve a detecção do vírus, confirmado pelo Ministério da Agricultura e Pecuária. Por essa razão, como medida preventiva, no último final de semana, depois de uma reunião emergencial, 450 toneladas de ovos fecundados e demais materiais foram descartados na região centro-oeste de Minas. A iniciativa foi para garantir a contenção da doença. Lembrando que ovos férteis são aqueles usados para fecundação e produção de aves e não para o consumo. Tá, os especialistas estão aí no noticiário nacional avisando as pessoas que não existe o risco de transmissão da doença para pessoas, exceto aí então quando o contato direto dos criadores ali das aves, dentro das granjas. Fora isso não, e também não há contaminação de ovos e de carne, para tranquilizar a todos. O que pode acontecer é que países importadores suspenderam a compra, deve sobrar mais frango e ovo no mercado interno e pode baratear o preço. Bora fazer um intervalo rápido aqui no Minas Urgente, eu volto já. Minas Urgente, oferecimento
Limpador perfumado Azulim. Casa limpa perfumada, qualidade Start. Sua mãe merece ouvir o melhor com a marca que ela confia. Na campanha especial de Dia das Mães, a Philips oferece aparelhos auditivos com até 50% de desconto. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Ivan Negócios Imobiliários. Desde 1980, a nossa história, você. E Supermercados BH faz parte da sua vida, faz parte de você. Apresentam Campanha do Agasalho 2025. Chegou a hora de você aquecer quem mais precisa. Você pode colaborar doando meias, agasalhos, cobertores e tudo que vai deixar o inverno mais quentinho. A Caravana do Bem vai de bairro em bairro recolher o que você pode doar. E tem também os pontos de arrecadação prontinhos para receber a sua solidariedade. Há 12 anos, uma corrente de amor para um mundo melhor. Campanha do Agasalho 2025. Iniciativa Prefeitura de Uberlândia. Com você por todos. Apoio Doe Calor, Espalhe Amor, Terminal Central, prático e perto de você. Realização Band Triângulo e Band FM. Mês das Mães, ofertão Móveis Araxá. O melhor presente para a melhor pessoa do mundo. Sofá-cama por apenas R$590. Conjunto box casal de molas ensacadas, só R$990. Mesa 4 lugares, apenas R$1.290. O rei dos preços baixos decreta. Presenteie sua rainha com economia e carinho. Ofertão Móveis Araxá. Do ladinho do Trevo Jardim Maracanã, paralelo com a BR-050. Saída para São Paulo. A Universidade Federal de Uberlândia promove um treinamento de brigadistas em parceria com o Corpo de Bombeiros. A Ana Paula está de volta trazendo as informações. É de quem vai participar desse treinamento, Ana? O intuito desse treinamento, Bagnete, é justamente preparar a comunidade acadêmica, para casos, situações de emergência e também para regularizar o AVCB, que é o auto de vistoria, do Corpo de Bombeiros. Esse treinamento acontece em todos os campos da UFO, já aconteceu lá em Patos de Minas e também em Monte Carmelo e agora tem as datas já para acontecer aqui na cidade de Uberlândia. Olha só, Campus Glória acontece no dia 30 de maio, Campus Educação Física vai acontecer em setembro, o Moarama vai de 1º de setembro até dezembro, Campus Santa Mônica vai de julho até dezembro, são algumas datas específicas, e no Campus Pontal, do Triângulo, na Intuitaba, ainda não tem data definida. Mas o intuito é que todos os campos, participem desse treinamento. Para participar é necessário realizar um agendamento, uma matrícula, assim dizendo, uma inscrição, melhor dizendo, online, e tem um relatório, um formulário específico para cada campus. Então é necessário realmente acessar ali o portal da Universidade Federal de Uberlândia para fazer essa inscrição. Bagnete. Obrigado, Ana, pelas informações, prestação de serviço aí para a comunidade acadêmica, lembrando da importância de participar. Minas Urgente de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez o carinho da sua companhia. Tá chegando Vanessa Pires e o Band Mulher, claro que você não vai perder, tá certo? E aí você segue com a nossa programação, nosso encontro está remarcado para amanhã, 12h40, depois do Donos da Bola. Amanhã, quarta-feira, tem Médico do Povo para a gente falar da sua saúde, combinado? A todos uma ótima tarde, forte abraço, tchau! Aqui tem arte, artista, artesanato, barista. Tem 2 pra lá e 2 pra cá. E prosa boa é o que não vai faltar. Nossa energia é de água de cana de sol. É boa, é limpa, é luz que acende pro futuro um farol. Que liga a estrada com estrada, rodovia com ferrovia. Que sai dos trilhos do solo mineiro e que leva esse uai pro mundo inteiro. Um tempero só nosso com sabor de tradição, que mistura com tec com agro, seguindo o rumo da evolução. Minas
Mas é pra ver de perto, porque o destino é certo. E pra mineiro é logo ali, sempre um lugar pra descobrir. Se é Pontal, se é Triângulo, Noroeste ou Alto Paranaíba, a Band é nossa, faz parte